Graças a Deus. A paz que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estou aqui na igreja, como você pode perceber, e estava lendo aqui uma palavra, queria compartilhar o seu coração, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 9, diz assim: E os seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Porque Jesus havia contado a parábola da semente, e eles não entenderam. E o fato de não entender, eles perguntaram, qual o significado daquela parábola? Respondeu-lhe Jesus, a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Essa foi a resposta do Senhor Jesus para com eles, porque eles eram discípulos. O fato deles serem discípulos, Jesus disse, a vós outro é dado a conhecer. Alguém que apresenta algo para outro, não foi algo qualquer, Jesus apresentou o que estava por dentro do reino. O mistério do reino, Jesus apresentou para os seus discípulos. Isso significa que Jesus confiou neles a altura para que Jesus pudesse apresentá-lo o reino de Deus pelo lado de dentro. Porque eles provou para Jesus que estavam prontos ou preparados para enxergar o reino pelo lado de dentro. Eu te pergunto, de que maneira você tem visto o reino de Deus? Pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Porque muitas pessoas, elas têm estado na igreja, elas oram, elas buscam a Deus, de fato. Mas às vezes ela está na igreja há muito tempo buscando algo e não acontece. E às vezes ela já foi em tantas igrejas e não aconteceu o que ela queria ainda. E não é por acaso. A pergunta que eu te faço é, você está preparado para ver o reino de Deus pelo lado de dentro? Porque Jesus continuou dizendo para os discípulos aqui, aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, o discípulo preparado, ele deve provar para Jesus que está pronto para ver o reino de Deus pelo lado de dentro. E talvez você se esfriou na fé, talvez você se afastou da igreja, começou a ir em outro lugar. Mas será que o problema está na igreja? Será que o problema está no pastor? Está no bispo? Está no papa, no arcebispo, no cardeal, no apóstolo, no obreiro, em quem quer que seja, não? Talvez você já foi em tantos lugares e teu problema não resolveu. E você não se deu conta que o problema está em você. E da mesma maneira que Jesus deu a esses discípulos aqui a chance ou a oportunidade de eles apreciarem ou de ver o reino de Deus pelo lado de dentro, Jesus só quer que você tenha o mesmo direito que eles tiveram. Jesus só quer que você tenha a mesma oportunidade que aqueles discípulos tiveram. Ele só quer que você tenha a oportunidade, a chance, o direito que aqueles discípulos teve. E por que você está rejeitando? Por que você está recusando? Você que acha que o pregador foi duro com você, não foi o pregador, foi Deus. É porque Deus quer que você mude em alguma coisa, para que você possa ver o reino de Deus pelo lado de dentro. Talvez algo que você tanto quer não acontecer na tua vida ainda, é porque você está vendo o reino de Deus pelo lado de fora. E como que Deus vai mudar a vida de alguém que está vendo o reino dele pelo lado de fora? Ele quer te mostrar o que ele mostrou para esses discípulos, ele quer te mostrar o que está pelo lado de dentro do reino. Mas você está preparado para isso? Você deve provar, não para mim, mas provar para Deus, para Jesus, que você está pronto para ver o reino pelo lado de dentro. Quando você provar isso para Jesus, imediato que você quer vai acontecer na tua vida. Talvez você ache que o pregador é chato, você se afastou da igreja, não. Deus usou ele para te corrigir, para te ensinar, para te disciplinar, para que você mude em alguma coisa, para que aquilo que você quer vai acontecer na tua vida. Para que você possa ver o reino de Deus pelo lado de dentro. Porque você está vendo pelo lado de fora. Mas Ele quer que você tenha o mesmo direito que aqueles discípulos tiveram. Ele quer que você tenha a mesma chance, a mesma oportunidade que aqueles discípulos tiveram. Mas você precisa provar isso para Jesus. O problema não está na igreja. O problema não está no pastor. O problema não está em quem quer que seja. O problema está em você, mas você precisa se dar conta disso. Eu queria que você parasse e pensasse nisso. Porque o verdadeiro discípulo vê o céu pelo lado de dentro. Mas tem muitos discípulos que estão enxergando o céu pelo lado de fora, ou o reino pelo lado de fora. Por que será que isso está acontecendo? Por que será que algumas coisas não mudou na tua vida ainda? Jesus foi preciso. Os discípulos que estavam prontos para ver o reino pelo lado de dentro, provaram isso para ele. Por isso que ele deixou claro. A vós outro é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. É dado a conhecer, ou seja, aqueles discípulos provaram para Jesus que estava pronto para ver o reino pelo lado de dentro. Prove isso para Jesus. Mude.
Ele quer que você mude. Ele quer que você abra mão de alguma coisa para que ele possa te mostrar o reino pelo lado de dentro. Ele quer que você deixe alguma coisa, tem alguma coisa que está impedindo do que você tanto quer acontecer na tua vida. Tem algumas pessoas que já está acontecendo a mudança, porque já está conseguindo ver o reino pelo lado de dentro. Mas tem outros que ainda estão vendo o reino pelo lado de fora. Pessoas que estão dentro da igreja. E Deus está usando o pregador talvez para te ensinar. E você não tem se dado conta disso. Mas prove não para o pastor. Mas prove para Jesus que você está pronto para isso. Porque quando você provar aquilo que você tanto quer, vai acontecer na tua vida no nome de Jesus. Tá bom, amados? Deus abençoe. Fique na paz. Forte abraço no nome de Jesus.